deve ser dirigida exclusivamente, meus irmãos, objeto para Deus, não é para o homem. Quem está entendendo, dá glória a Deus. De acordo com o livro da Bíblia Sagrada, lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, a adoração cristã, se vocês quiserem anotando, eu vou passando e vocês vão refletindo as memórias da Bíblia, porque é muito importante para vocês. De acordo com a Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24, a adoração cristã não deve ser meramente ritual, nem repleta de erros, geralmente decorrente das opiniões. Quem que está entendendo, meus irmãos? Qualquer adoração, nós temos que procurar a preferência. A preferência é buscar a dedicação de se chegar cada momento à prática de um ensaio, de se aproximar para que esta adoração que seja perfeito louvor para Deus. Quem que está entendendo o que eu estou falando? Amém, meus irmãos? Os irmãos, tem irmãos que estão visitando aqui, é difícil falar isso para os membros da Deus Amor, amém? Mas eu vou falar isso porque a nossa igreja precisa aprender muito, principalmente os nossos membros. O que eu falo do aprendizado? Você precisa concursar, fazer curso básico de obreiro, vocês precisam começar a fazer pelo menos, entrar um pouquinho acima do básico, vocês precisam entrar mais e não ficar só naquele arroz e feijão, meus irmãos. Você precisa se aprofundar. Quem que está entendendo? Nós não queremos que os irmãos só fiquem nesta posição, nós queremos que os irmãos cresçam, nós queremos que os irmãos busquem diálogo de conhecimento e mais profundo, para que possa ter mais entendimento sobre isso. Quem compreendeu, meus irmãos? Então, quando nós falamos dessa adoração, é algo sobrenatural, meus irmãos. A adoração deve ser focada em Deus, levando em conta com Ele realmente um espírito e não um local ou objeto material, e ser feita do modo como Ele aprova e diz ser correto. Esse é o significado de adorar em espírito e em verdade. Quando nós adoramos a verdade em espírito e em verdade, com bom êxito, com dedicação, com toda a graça, com toda a unção, com toda benignidade, com toda atenção, tudo focado em você. Deus é para o Senhor esse louvor. Você não está ensaiando para louvar num palco para o homem ouvir, não, mas você está ensaiando um louvor de perfeita adoração em espírito e verdade, que é para agradar o Todo-Poderoso. Quem entendeu, levante a mão e dá glória. Adoração tem que ser então em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Eu quero falar, meus irmãos, sobre a pureza. Diga comigo sobre a pureza. A pureza, meus irmãos, é algo que vou dizer para vocês. Eu preparei algum esboço para vocês, para a gente não esquecer de falar. Às vezes tem muita coisa para a gente lembrar, mas eu quero falar desse algo muito importante sobre a pureza. A igreja que não zela pelo pilar da pureza, veja bem, coloca na sua cabeça, no seu coração, a igreja, eu não estou referindo ao ministério. Quem está entendendo? Não estou referindo à placa da igreja. Quem compreendeu? A igreja é nós. Desde o início eu assumi aqui, subi falando sobre isso. Então você precisa entender que a pureza
a igreja então, falando sobre igreja, é eu e você. Amém? Diga para o seu irmão do seu lado: a igreja é eu e você. Glória a Deus. Diga para ela: a igreja é eu e você. Glória a Deus. Esquece dominação agora. Diga para ela, para ele: esquece dominação agora. Você entendeu, né? Você entendeu? Então veja bem, a igreja que não zela pelo pilar, e esse pilar é você. Veja bem, esse pilar é você. Diga para o seu irmão: esse pilar é você. Mais forte, o pilar é você. Isso. Aleluia. Então a igreja que não zela pelo pilar da pureza, muito cedo se verá invadida pelos costumes e prática do mundo, que aos poucos tomarão conta dela. Você entendeu agora? A igreja que não zela pelo seu pilar, os seus costumes, não antibíblico, mas se não zela pelos seus costumes, da prática do ensino da palavra, da Bíblia, então, pelos costumes, prática do mundo, que aos poucos tomarão conta dela. O que é isso? É francamente dizendo, pouco a pouco o mundo vai entrando, vai esfriando você de orar, vai esfriando essa igreja, esse pilar que é você e eu, de jejuar, vai esfriando de vários sentidos. E se nós, quando falamos desse que o mundo entra, e o diabo não brinca não, irmãos. O diabo ele entra atropelando já de cara. Deu para entender? O diabo ele não pede licença não, ele vai chegando e vai arrasando tudo. Compreende? Mas o Espírito Santo ele é santo, ele bate na porta do seu coração. Eu posso pousar aí? O Espírito Santo ele pede licença ainda. Mas Satanás ele não pede licença não, ele vai entrando, vai arrebentando, vai entrando com tudo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja bem, você que zela pelo seu pilar, a pureza, então continue nesse zelo. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, que diz lá, no capítulo 1, em Coríntios, capítulo 1 Coríntios capítulo 5, e no versículo do número 6, que diz assim, ó: não é boa vossa também hoje aqui, jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O que você entende sobre esse versículo? O que você consegue interpretar esse versículo 6? Pois é aí que eu falo para vocês, irmãos. Vamos trazer, de repente nós vamos conseguir, no momento de pensar, interpretar esse versículo, mas por que nós não conseguimos interpretar logo na busca? Eu acho que, se nós ler aqui a palavra fermento, nós lemos a palavra fermento e sobre massa, nós vamos entender que o fermento usa para fazer uma massa de bolo, massa de pão. Se colocar um pouquinho mais, estoura, se colocar já descontrolado, falta. Talvez é isso que a gente vai pensar, né? Não é verdade? Mas
Como é que está sobre a